Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Hoje tem compromisso do Cruzeiro no Sub-20, hein? Cruzeiro jogando em Nova Lima, estádio Castor Cifuentes. O jogo às 9 horas da noite terá transmissão do Sport TV. Rodadas finais já do Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro está na terceira colocação. Fluminense é o 10º. Faltando aí 3 rodadas para terminar o Brasileiro Sub-20, a fase de classificação, e o Cruzeiro buscando a vaga na próxima fase da competição. Garotos descendo para jogar, hein? Além do Cauã Batistella, que assinou a renovação, vamos falar sobre ele na sequência. O Batistella ainda não foi integrado ao profissional, mas os outros vão jogar hoje. O goleiro Otávio, o lateral esquerdo Cauã Prates, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Os 4 serão reforços para este compromisso diante do Fluminense. Depois eles vão treinar aí a partir de amanhã com o elenco do Cruzeiro, ficando à disposição para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. Cauã Batistella assinou a renovação de contrato, novo vínculo de 5 temporadas, família do garoto comemorando muito, o staff, o próprio atleta, e o Cruzeiro agora vai trabalhar a transição base profissional. O Cauã Batistella vai fazer treinos no profissional, ficando à disposição do time Sub-20, e o Cruzeiro quer que ele potencialize ainda mais tudo que tem de característica positiva e vá aprendendo, né, com o profissional, com o técnico Leonardo Jardim, uma renovação comemorada por todo mundo. Hoje o Cruzeiro volta aos trabalhos depois da segunda-feira de folga e aí começa a preparação para valer para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. A bola vai rolar às 8h30 da noite no Mineirão. Devemos ter aí um grande público. Apesar dessa questão da biometria facial, todo mundo tem que cadastrar. Isso é importante porque o acesso ao Mineirão será através disso. Então tem que acessar suacara.cruzeiro.com.br, fazer o cadastro. Só quem tiver com o cadastro feito vai conseguir comprar o ingresso. O Cruzeiro deve divulgar ao longo desta terça-feira uma parcial aí entre 15 e 20 mil ingressos já vendidos para este compromisso, mas a expectativa é de Mineirão com pelo menos mais de 40 mil torcedores. É a volta oficial do futebol e o Cruzeiro muito bem brigando pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar. Até por falar no adversário do Cruzeiro, o Grêmio joga nesta terça-feira a final da Recopa Gaúcha. Então é uma oportunidade aí que terá o torcedor do Cruzeiro de ver como estará este Grêmio do técnico Mano Menezes, que vem a Belo Horizonte no domingo. São 5 dias aí de treinos que vai ter o técnico Leonardo Jardim para montar o Cruzeiro, tendo como base a equipe que jogou diante do Banfield. Tem a questão ali do Wanderson, mas o atleta, a expectativa é de que ele não seja problema para o final de semana, depois de reclamar de um incômodo por causa de uma pancada no último treinamento, antes do duelo diante do Banfield no Espírito Santo. Agora tem um que é mais palpável, a gente pode dizer, mais assim, próximo, que realmente pode acontecer, né, Lucas? Tem sim, é o espanhol Gabriel Martínez, mas ele é mais conhecido como Gabri Martínez, garoto de 22 anos. Aí, ó. Lá na sua tela aí, jogador do Braga, de Portugal. Garoto 1,85 m, joga pelos dois lados do campo como ponta. Ele faz tanto a direita quanto a esquerda. Ele é destro, mas faz os dois lados do campo. Pode até jogar um pouco mais centralizado ali, mais móvel, até mesmo pela altura. Tem 1,85 m, o Gabri Martínez. Ele é jogador do Braga, começou a carreira lá no Girona, da Espanha, passou por outros clubes da Espanha até chegar ao Braga e tá lá faz 2 temporadas. Lá na Europa, alguns jornais começaram a divulgar notícias do interesse do Cruzeiro. Inclusive, o jornal
Record de Portugal noticiou que o Cruzeiro fez uma oferta de cerca de 8 milhões de euros pelo Gabry Martínez. 50 milhões de reais? Que é mais ou menos 50 milhões de reais pro Gabry Martínez, jogador do Braga. Segundo esse jornal, o Braga recusou essa oferta porque só aceita negociar a partir de 10 milhões de euros. Ali algo em torno de 64 milhões de reais. Mas é a parece notícia que que vem de Portugal. O Cruzeiro fez, né, agora há pouco, Exato. ou agora há pouco, ou hoje, não sei bem qual o critério do tempo aí, né, porque a gente não sabe, são só apurações. O tempo ainda tá. Ele fez uma nova Contraproposta. proposta, né? Ou seja, quer mesmo o moço, né? Tá afim mesmo de contratar o Gabry Martínez, né? E vale lembrar do Joaquim Pinto, que é português, conhece o Leonardo Jardim, também português, conhecem o mercado lá de Portugal. Joaquim Pinto, gerente de scout do Cruzeiro, então certamente eles estão trabalhando nisso juntos para observar esses jogadores, esses talentos de perfil mais jovem lá de Portugal. Ele Gabry tem quantos Martínez. anos? 22 anos. Ah, é novo, então já é o perfil. É. Esse realmente é o perfil do que o o perfil. Cruzeiro tá buscando, né? Talvez só um, aí ele falou 2, né, jogadores de lado de campo, mas esse aí se joga pela direita e pela esquerda, Joga é pelos dois alternativa. E o perfil, né, idade e tudo mais, né? Mas o Cruzeiro tem concorrência. Se o Cruzeiro tiver disposto mesmo a colocar um bom dinheiro nisso, vai ter concorrência. Algumas horas atrás, Gilmar, um pouco antes do programa começar, eu estava dando uma olhada no portal do jornal Marca, da Espanha, e o Marca noticiou o interesse do Mallorca, clube da Espanha também, pelo Gabry Martínez. Tá. Então já está sendo assediado por outros clubes da Europa. E segundo o Marca, a multa rescisória do Gabry Martínez é algo em torno de 50 milhões de euros, que daria aí, hoje na cotação, 319 milhões de reais. Mas daí não dá não. O outro tem salário 10 milhões. Esse aí é... Quanto que é 10 milhões. E a multa dele é 319 milhões mas de daí reais. tá difícil, hein, Lé? Teria que negociar bastante. É muito dinheiro pra lado, né? Você tirar um jogador da Europa ou da Arábia, você tem que ter dinheiro. Tá Se louco. tiver dinheiro, tem que ter disposição para gastar. É simples, é assim que funciona. Futebol europeu hoje, quem bate de frente com ele é só o árabe. O futebol brasileiro está começando a bater de frente com alguns mercados alternativos da Europa. Mas ainda assim, é um valor assim... Para o Brasil, exorbitante, 50 milhões de euros? A idade dele, né, eu acho Pois que é. deve contar, né? Os caras querem essa grana, por quê? Porque eles querem vender para a Europa ou até mesmo, quem sabe, para a Arábia Saudita, Mas né? quer dizer que o salário dele também é alto, né? Porque a multa rescisória é alta. Ah, com certeza. Então a multa vem de acordo com o salário dele também não é brincadeira. A gente tá falando do Malcom, eu não sei quanto que você ganha, não. Tem que fazer as contas. Dani. Vai tá difícil, hein, Dani? 300 milhões a multa. Muito o que falar em relação a isso. Esses valores são exorbitantes. Aí conta muito nesse caso também a vontade do cara, né? Claro. A vontade do jogador. Se ele não tem outras... Se tiver proposta da Espanha, por exemplo, provavelmente ele vai optar por ficar lá no mercado europeu. Ele é espanhol. Porque ele é espanhol. Ele é espanhol. Até por isso também, né? Mas nem se não fosse também, ele provavelmente optaria por disputar a La Liga, que é um campeonato com uma visibilidade maior e tal, mundialmente falando, né? Não sei, assim, se o Cruzeiro quiser realmente entrar nesse tipo de leilão, vai ter que estar disposto a desembolsar, abrir o cofre. Sim. Não sei se está disposto o Pedrinho a gastar tanto assim. Mas, vamos ver, assim, é um desparrame de dinheiro, né? Tanto pro Malcom quanto pro Gabry Martínez aí. É um jogador no perfil que o Leonardo Jardim gosta de trabalhar, né? Pela idade, pelo porte e tal. Mas é muita grana, né? Então... A informação de que o Braga aceitaria negociar a partir de 10 milhões de euros pode ser até um alívio que, talvez não precise desembolsar ali os 50 milhões. Não, sim. Mas a partir de 10. Mas aí a gente sabe que se outros clubes entram na briga... Pode ser 50. Exato. Você começa a aumentar o preço do jogador. Né? Ele tá em pré-temporada, né? Com o Braga, ele tá fazendo a pré-temporada na Áustria, né? Tá treinando normalmente, então ele tá integrado normalmente. E ele ganhou destaque mesmo. O Lucas falou, ele joga pela direita e pela esquerda, mas ele tem mais destaque pela esquerda, né? E ele é destro, né? Faz muito aquele corte pra dentro, pra chutar fora da área. É uma coisa que não só o Jardim quer, mas o Cuca quer. Todo treinador quer um desses, né? Então tem a concorrência aí, ou seja, já apareceu uma proposta do Mallorca e tudo mais. O Cruzeiro tá no mercado, né? Não sei. Porque às vezes tem propostas e propostas, né? Eu acho que talvez ele encaixe até na pergunta que a gente tá fazendo, né? Será que o Cruzeiro vai fazer um investimento desse tamanho?
Porque eu acho que essa é a grande pergunta, né? Será que ele estaria? Você acha? Eu acho que para fazer um investimento desse vulto, desse porte, tem que ser um cara certeiro. Não dá para ser aposta. Exato. Mas, ó, eu vou buscar um fulano. Vai nele, ele vai ser meu titular. Pode dar tudo errado? Pode também, porque é do futebol. Mas a probabilidade de dar certo é grande. É esse aqui que eu quero. Não tem disputa, não tem nada, ele não vai chegar aqui para disputar a posição, ele vai chegar para ser titular. É esse cara e mais 10. Aí você pode, né, abrir o cofre, investir uma grana alta nele. Agora, para trazer um jogador que a gente não sabe se vai se adaptar à cultura, ao futebol brasileiro, aos gramados, a jogar quarta, domingo. Não sei, aí vai do Cruzeiro querer apostar, mas é muita grana para uma aposta. Acho que tinha que ser um cara mais certeiro, né? E ele, Lélio, o Barcelona tem 25% dos direitos dele, né? Foi um acordo feito com o Braga, mas o Barcelona ainda detém 25%, ou seja, é meio que uma aposta, né? Eles apostam que ele pode vir a ser mesmo esse jogador aí, a ser vendido por 50 milhões, sei lá. Aí tá certo. Então, de repente, aí dançou, meu. Sabe? O Barcelona pode ter interesse em algum jogador do Cruzeiro também, e aí pode facilitar um pouco mais o negócio. Tudo depende, né? Agora, a gente tá falando de um Braga aí, eu só não sei se ele vai pra pré-Champions, pra fase de qualificação da Champions League. Ele foi 4º colocado do campeonato português. Ele tem sido nos últimos anos basicamente uma 4ª força do futebol português. Mas chegando o dinheiro, todo mundo libera, Dimar. O lance é o dinheiro. E o dinheiro não é qualquer um. Mas só para te falar em futebol europeu, tá até aqui 2-0 para o Chelsea, hein, Dimara? É verdade. Vi até um cisco no seu olho aí, tá viu? Mesmo, eu tô meio triste agora, né? Enfim. Eu tô vendo aqui, o Braga, ele tava com o Atenas, né? Ele tava em Atenas jogando com o Panathinaikos, eu tô lendo aqui para ver se ele foi para essa parte de qualificação do playoff. Ele tinha um jogo, deixa eu ver se eu acho o resultado desse jogo aqui. Ele tá assim, Lélio. Da Liga dos Campeões, né? Na Champions, né? Sim. Isso. Tá assim. Pré-Champions. Tá naquelas fases iniciais e tal, mas tá. Isso, mas tá, né? Então, agora nesse mundo todo... Não só ele, como eu acho que até o Santa Clara do Bruno Vicentinho, se eu não estiver enganado, mesmo, viu? Pode ser. Acho que até os dois, mas eu não vou lembrar de cabeça, não. Vou até pesquisar direito aqui. Deixa eu ver. O Claudinei tá dizendo aqui, gente, se o Pedrinho quiser contratar, ele vai contratar. É a confiança da torcida do Cruzeiro no dono da SAF, mas né? o Pedrinho chegou onde ele chegou também, porque ele é um empresário bem sucedido e tem a cabeça no lugar. Ele é torcedor, ama e tal, mas ele não é tão doido assim, não. Né? O cara não vai chegar também, abrir o cofre e contratar um dinheirão, desparramo de dinheiro. Você pode ser, né? Vai que, mas eu acho difícil. Mas uma pergunta pra você, até pro Lélio também. Você falou de não focar em aposta, né? Bom, com esse dinheiro tem que ser um cara já mais certo. Mas, por exemplo, o Leonardo Jardim, Joaquim Pinto, que conhecem lá o mercado português, virarem pro Pedrinho e falar, Pedrinho, esse cara é certo pra mim, não é aposta. Esse cara pode colocar o dinheiro verdade, que é certo. Verdade. Acho que o Pedrinho confia a ponto de, beleza, então vou colocar aqui, sei lá, 15, 20 milhões de euros, vou contratar esse garoto, porque eu confio no trabalho de vocês. Aí sim, porque aí não é mais, pra gente pode ser uma aposta, porque a gente não conhece ele de perto, mas se o Leonardo Jardim, o scout dele, o garoto joga muito, é liso, é rápido, é habilidoso, pode trazer que ele vai, mesmo sendo um espanhol, por exemplo, que a gente não sabe se vai se adaptar ao futebol brasileiro, mas se o Leonardo Jardim falar, pode trazer, porque esse aí eu pago do meu bolso se der tudo errado, não sei também, né? Aqui, sei lá, né? Mas se ele falar, pode trazer, bater no peito e eu resolvo, eu acho que o Pedrinho pode confiar, porque o Pedrinho entregou o futebol praticamente do Cruzeiro ao Leonardo Jardim e tem dado certo, né? O resultado tem sido muito positivo. Então, se ele quiser apostar pra gente, mas fazer um tiro certo desse aí com o Leonardo Jardim, acho que aí sim
Aí o dinheiro também não é meu, né? Então tá mais fácil. Desses aí, o único que teve peito pra falar que bancava e tirava do bolso e pagava foi só o Luxemburgo. Luxemburgo, em 2003, né? E ele ia pagar uma grana, viu? Nada pra dizer não, mas é isso. O Alex era caro, Ele era um jogador do futebol europeu, que deu um quiprocó danado a transferência dele pra Juve, né? Do Parma pra Juve, aí ficou um disse-me-disse danado. Mas enfim, é isso. A Maria Angélica tá dizendo que é fã de nós todos, hoje ela tá conseguindo assistir o programa ao vivo, deixou o like, muito legal. Deixe seu like também, youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes, responda a nossa enquete, participe do chat e claro, deixe o seu like aí, tá bom? O Juarez Martins falou, vocês ficam inventando jogadores. Nós não, quem faz proposta são os times, amado. É engraçado isso, né? Não é? E a gente não tá inventando, ele existe. Mostra a foto do moço aí. Mostra a foto, mostra o Malcolm e mostra o Gabri Martinez aí pro povo ver que eles existem de verdade. Nós não estamos culpa do Lucas Maia. Eu inventei. Aí, ó, esse aí é quem Lucas mesmo? Maia Gabri Martinez. Esse aí é o Martinez. Aí ele existe, a pessoa existe, ele joga no Braga, tá fazendo pré-temporada na Áustria, tá? Não é invenção. E daqui a pouco você vai ver também o Malco, também não é invenção. Ele realmente rescindiu com Al Ahly e esse é o Malco. E ele realmente vai ficar livre, né? Agora, quem pediu foi você, torcedor cruzeirense. Nós não inventamos isso aí. Esse Malcolm Daniel, que sempre tá aqui com a gente, beijão pra você. Ele falou que o Malcolm se destacou demais no Corinthians, formando um ataque com Renato Augusto, Jadson e Wagner Love. Mas ele era muito novo ainda. Garoto. Sim, mas claro. ele entrava, bagunçava muito o jogo. Botou Copa São Paulo, se não me engano, até foi campeão. Esse é o time campeão de 2015. Isso. E aí depois subiu e ficou pouco tempo, já foi pra Europa. Mais um daqueles caras que passaram rapidamente pelo profissional já foi pra Europa. A gente nem lembra, né? Porque eu não lembrava. E hoje ele é um jogador muito mais maduro, né? Assistindo aos jogos dele lá na Arábia, eu não acompanhei muito pouco do Malcolm na Arábia, de um jogo ou outro, por conta de jogos grandes lá, de grandes jogadores. Mas é um jogador muito mais maduro e que tem uma característica também de cair muito por dentro e de recompor por dentro, né? Que é uma característica que o Leonardo Jardim gosta. Não quer dizer que tá indo atrás do Malcolm, mas ele tem características que agradariam. Mas olha, gente, se não for ele, é alguma coisa perto disso. E talvez por isso que o Cruzeiro esteja demorando, porque é muito específico, né? Pra você trazer um cara, e a gente tá falando aqui de números altos, né? E por menos que seja, um jogador como esse vai valer uma grana, tá? Também é muito específico. A característica, aquilo que... E eu não acho que o Cruzeiro vai trazer alguém que não seja nessas características. Porque pra que o Léo Jardim vai querer alguma coisa com isso? Não, ele tá buscando um jogador com estas características. Então eu acho que não vai sair disso. Não vai. Não dos dois, obviamente, mas estou dizendo assim, não vai sair dessas características, não vai abrir mão disso, porque de outro jeito com outro perfil ele tem, né, Seabra? E vai aparecer, não sei, né, mas pode aparecer aí daqui a pouco um jogador que ninguém tá falando aí não. Exatamente. Nós não estamos falando aqui do Malcolm, estamos falando do Gabri e tal, de repente aparece aqui o Lucas Maia contratado pelo Cruzeiro aí, com as mesmas características que a gente, né, que isso acontece direto. O cara tá negociando ali, de repente, surge um jogador aí, ó. Isso aí eu vou deixar pros meus empresários falarem. Tá. Por exemplo, tá, Lucas? Hora de falar sobre o Cruzeiro, queria te atualizar sobre a renovação de contrato dos atletas cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro. O Cruzeiro hoje tem 5 situações nesse sentido. São 3 atletas que pertencem ao Cruzeiro e outros 2 sob empréstimo. Matheus Gamarra, zagueiro, e Fagner, lateral direito, não pertencem ao Cruzeiro e estão emprestados até dezembro. Se dependesse do Cruzeiro, Matheus Gamarra já deixaria o clube por agora, alguém completamente fora dos planos. Já Fagner pode permanecer. O jogador pertence ao Corinthians, que paga cerca de 50% dos salários do atleta enquanto jogador da Raposa. Importante contar também que Eduardo, Bolassi e Fernando Henrique são os jogadores vinculados ao Cruzeiro, cujos vínculos se encerram no fim dessa temporada.
Técnico Leonardo Jardim e dirigentes do Cruzeiro definiram que só vão se decidir a respeito da renovação ou não desses atletas um pouco mais para frente. A ideia é acompanhar a performance. Se os caras forem bem, vão ter proposta para renovação. Caso contrário, podem acabar sendo liberados. Diria para você que hoje as maiores chances são de permanência do Eduardo e do Fagner. Fagner há necessidade de negociação com o Corinthians, com o Eduardo basta um acordo com o próprio jogador. Fernando Henrique, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado para o CRB, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.